O Gazeta Entrevista já de volta. Daqui a pouco eu converso com o deputado estadual Daniel Zen, do Partido dos Trabalhadores. Ele que é o líder do governo na Assembleia. Tem vários assuntos aqui para a gente debater. Orçamento do governo vai ser votado em breve. Negociações salariais com as várias categorias de servidores públicos e outras questões da política. Deixa antes eu dar um recado aqui. Olha, pessoal, o ano de 2016 está acabando. 2017 está vindo aí, hein? É hora de fazer planos para o ano novo. Mas que tal dessa vez fazer planos que você vai conseguir realizar? Como comprar uma Honda nova? Isso mesmo, com o consórcio Honda você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova. Com ele, as parcelas cabem no seu bolso e você realiza a compra ou a troca de forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues e o melhor de tudo, você não paga juros. É o jeito mais fácil de realizar esse seu plano. Quer uma Honda Bis 110i? Essa está com parcelas mensais a partir de R$ 133, sem juros. Presta atenção, sem juros, isso mesmo. O seu plano é uma Honda CG 160 Titan, parcelas mensais a partir de R$ 184, sem juros. Não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Honda, faça o seu consórcio e comece o ano realizando o seu plano. Muito bem, deputado estadual Daniel Zen é meu entrevistado desse bloco. Boa noite, deputado. Boa noite, Rogério. Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Então, deputado, hoje na Assembleia Legislativa já estivemos observando a movimentação de alguns servidores públicos, os agentes penitenciários, que estão buscando diálogo com o governo para a questão do reajuste, das condições de trabalho. Como é que foi essa conversa com essa categoria hoje, deputado? Então, Rogério, na verdade foi uma conversa bastante tranquila, assim como tem feito a Assembleia tradicionalmente. Eles foram recebidos pelos membros da Comissão de Segurança, que tem o deputado Heitor Júnior, do PDT, como presidente, e eu acompanhei na qualidade de líder do governo, que o papel da Assembleia nesses casos sempre é a mediação, né, são a conciliação, os bons ofícios, né, aquele papel quase que diplomático, né, que representantes do povo devem fazer, não só com categorias profissionais de trabalhadores e servidores públicos, mas com toda e qualquer organização da sociedade civil, grupo de interesse, enfim, qualquer representante do povo que tenha na Assembleia a representação maior, né, dentro desse processo democrático. Mas foi uma conversa tranquila, haverá reuniões com o governo, eles estão em processo de negociação e a gente tem aí alguns elementos da lei de responsabilidade fiscal, né, e tudo isso que são... Na verdade, as categorias buscam a Assembleia porque tem esse papel que o senhor cita, mas tem um outro mais importante, que os deputados votam e aprovam o orçamento do governo, Exatamente. O que deve acontecer, inclusive, até o final do ano. Nesse sentido, como é que o governo está trabalhando, os deputados estão visualizando o orçamento, porque a sociedade exige outras prioridades, como, por exemplo, a segurança pública? Exatamente. Olha, o orçamento já foi encaminhado para a Assembleia. Agora, atualmente, ele está passando, por parte do próprio governo, por um processo de adequação, uma vez que a gente tem na pauta aí do Congresso essa votação da PEC 241, que agora no Senado foi numerada como PEC 55, e que vai impactar, né, de forma muito clara essa composição do bolo orçamentário, né, e de como ele se divide, inclusive com impactos nos estados e nos municípios. Então, é preciso que a Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, que é um órgão do Ministério da Fazenda, libere informações mais detalhadas, né, para os estados e para os municípios a respeito da expectativa de receita que acontecerá no ano que vem, para que os estados concluam esse processo, não só o Estado, o Poder Executivo, mas também o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Poder Legislativo, que são os três poderes e os órgãos que têm autonomia garantida pela Constituição, para que consiga finalizar e a gente possa votar, né, a peça orçamentária, chamada LOA, né, a Lei Orçamentária Anual. Pois é, na questão da segurança pública que eu citei, oficialmente não se tem declarações afirmando isso, mas nos bastidores fala-se que a segurança pública não tem sido alvo de investimentos. O que se investe é muito pouco em comparação às atuais demandas. Os deputados estão ouvindo isso, enxergando essa realidade, se posicionando, pelo menos a base do governo que o senhor representa. Como é que está vendo esse assunto? Olha, na verdade, a segurança, existe um investimento considerável, sobretudo nesses nossos governos da Frente Popular. O orçamento da segurança pública hoje
nesse exercício de 2016, ele foi algo em torno de 465 milhões de reais. É um montante considerável, boa parte disso é destinada às despesas com pessoal, dentro das polícias, a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar, agentes penitenciários e todo o aparato dos servidores públicos que constitui as forças do Sistema Integrado de Segurança Pública. Então não é verdadeiro a gente afirmar que a segurança não tem os investimentos necessários. Agora, a gente tem que saber, e nós devemos fazer essa reflexão, que mais de 80% de todos os delitos e de todos os apenados no nosso sistema penitenciário do Acre são presos que praticaram crimes relacionados ao tráfico de drogas. E o tráfico de drogas, a questão de fronteiras, ela é uma responsabilidade, uma atribuição do governo federal. E o governo federal, e aí eu não estou falando necessariamente do governo Temer, do governo Dilma, do governo Lula, do governo Fernando Henrique. Eu estou falando do governo federal de uma forma geral. O governo federal tem, historicamente, se omitido dessa responsabilidade, salvo o papel brilhante das Forças Armadas, mas que também tem suas limitações, até porque eles só podem atuar num determinado perímetro da fronteira, mas nós temos toda uma questão aí que deveria haver um investimento maior do governo federal, um acesso mais fácil dos estados aos recursos do fundo penitenciário, por exemplo. A gente tem notícia que tem lá disponível 3 bilhões de reais no fundo penitenciário, que são contingenciados e que, quando são liberados a conta-gotas. E depois de muita insistência e pressão política, ou seja, não há uma regulamentação que diga quais são os casos, quais são as hipóteses, qual é a fração que cabe a cada estado e quando que esses recursos, de que forma podem ser acessados. Então, deve haver... eu defendo que na segurança pública exista a mesma vinculação de receita que tem na saúde e na educação. A saúde tem um percentual fixo do orçamento, algo em torno de 15%, a educação tem o seu percentual do orçamento, que é 25% das receitas correntes líquidas, e a segurança, infelizmente, não tem, e deveria ter. Só que hoje a discussão no Congresso Nacional está indo na contramão disso. A discussão lá hoje é para retirar a vinculação de receita que existe da educação e da saúde, e não para colocar mais uma vinculação de receita na segurança, ou seja, pode ser, a gente está vivendo um ambiente de recrudescimento do pensamento conservador, de escalada do conservadorismo, seja nas questões culturais e comportamentais, mas também na questão política. A gente pode ver aí a eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como a gente pode ver aqui no Brasil a ascensão de figuras como o Bolsonaro, como o Malafaia, como, enfim, figuras dessa natureza. Ou seja, isso representa o conservadorismo do ponto de vista do pensamento cultural, do comportamental, mas também um conservadorismo político e também econômico. Mas vamos voltar para o orçamento do governo, deputado. Pois não. Outra questão, fala-se que o Acre Previdência não tem condições de garantir o pagamento dos aposentados e pensionistas. Isso também não se tem em declarações oficiais. Aí tem a questão do governo aprovar na Assembleia um projeto para se apropriar dos depósitos judiciais, fazer um empréstimo com esses valores, o que foi questionado no STF. E, ao mesmo tempo, a preocupação inerente à questão econômica do país, queda da arrecadação, isso é fato. Quer dizer, como é que o governo vai fazer para continuar, pelo menos, executando o básico do seu papel no ano que vem com esse cenário? Então, olha, o governo vai ter que priorizar as áreas estratégicas, certamente vai ter que sacrificar alguns investimentos que poderiam ser feitos e que vão ter que deixar de ser feitos para garantir o custeio, ou seja, os serviços essenciais, o dia a dia do funcionamento das escolas, das unidades de saúde, garantir os pactos e os acordos que foram feitos ou que estão sendo feitos com as categorias, como você citou o exemplo hoje da visita que nós recebemos dos agentes penitenciários que estão concluindo um processo de negociação, conseguir demonstrar a redução de gastos com o pessoal para fazer cumprir a lei de responsabilidade fiscal, o que já está acontecendo. De abril até outubro desse ano, por exemplo, nós tivemos uma redução de 20% da folha de pagamento através da exoneração de cargos comissionados, através da redução do salário do governador, da vice-governadora e dos seus secretários. Ou seja, são escolhas. O governo vai ter que... Você fez uma pergunta, como é que o governo vai se virar nos 30, para dar conta das suas obrigações diante desse cenário aí de crise, de déficit fiscal, de redução da receita de arrecadação de impostos? Ele vai ter que cortar na carne, vai ter que fazer escolhas, vai ter que fazer sacrifícios e vai ter que contar também com algumas medidas, como, por exemplo, a repatriação de recursos do exterior,
que está em via de acontecer, enfim, outras situações, a renegociação das dívidas com os estados, que o governo federal infelizmente está postergando e não finalizou ainda o processo. Ou seja, tem alternativas, tem soluções. Felizmente, as soluções que estão tendo prioridade no Congresso Nacional são aquelas mais duras, como, por exemplo, essa PEC 241 e outras medidas que já foram aprovadas, que, na verdade, representam o sacrifício só daqueles que mais precisam do governo. A gente quer ver medidas também que ajudem os estados, claro, mas que represente um sacrifício daquelas camadas da população que são mais abonadas, vamos dizer assim, né? E que podem também repartir o ônus junto com os mais pobres, junto com o trabalhador, junto com toda a sociedade, repartir o ônus de conseguir fazer os sacrifícios necessários para conter o déficit fiscal, né, equilibrar as contas públicas, cortar os gastos certos que devem ser cortados. Eu acho que o exemplo que o governador Tião está dando aqui é um bom exemplo, né? Baixou o próprio salário, exonerou ocupantes de cargo comissionado. Isso são bons exemplos de despesas que podem e devem ser cortadas. Eu acho que não dá para cortar da educação, da saúde e assim por diante. Deputado, e sobre questões políticas no âmbito da Assembleia, por exemplo, a eleição da mesa diretora, que já se fala nisso, já conversam os deputados entre si sobre nomes, sobre quem vai ocupar tal cargo? É natural, né? Está chegando no final na primeira metade, né, dos mandatos, né? E é o tempo de duração do mandato da mesa diretora. Existe hoje assim um ambiente muito fraterno de diálogo entre os deputados. Eu acho que a tendência é que haja um consenso. Nosso presidente, deputado Ney Amorim, é uma pessoa querida por todos os deputados da situação e da oposição, muito respeitado pela forma democrática, né, republicana, com que trata a todos, sem favorecimentos de A ou B, né, e procura fazer uma gestão muito austera, né, à frente do poder, dando as condições necessárias para que cada parlamentar, para que as comissões realizem o seu trabalho e cumpram as suas obrigações. Então, acredito que, eu não vou adiantar aqui nenhum entendimento, mas existe pelo menos um ambiente propício, né, a recondução do nosso presidente. E os demais cargos? E há debates que estão sendo feitos assim pontualmente com relação aos demais cargos da mesa, né? Pode ser que aconteça algumas mudanças, mas existe também uma tendência de que os atuais membros, todos fazendo bons trabalhos, né? E cumprindo com as suas obrigações. Então, pelo menos da minha parte, não há nenhuma pretensão com relação a cargos na mesa, e observo nos colegas também que não existe essa ânsia, né, toda de fazer disputas. Existe sim, é claro, a necessidade de conversar, dialogar, né, debater, analisar mesmo a situação, mas acredito que a solução final vai acontecer da mesma forma como aconteceu nesses primeiros 2 anos, um consenso, um entendimento mais ou menos consensual. Muito bem, conversei aqui com o deputado estadual Daniel Zen, do PT, líder do governo na Assembleia. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Rogério. Vamos fazer um intervalo, o Gazeta Entrevista volta daqui a pouco, não saia daí.